Olá a todos, dando continuidade então aqui ao nosso curso, a gente vai falar hoje sobre as ferramentas de seleção. Como selecionar um elemento dentro do Revit. É super importante entender isso e entender as principais ferramentas e principalmente as mudanças que acontecem com relação, por exemplo, ao AutoCAD. Tá? Então, só para ilustrar um pouquinho, o Revit ele tem duas fases para mim conseguir, dois estágios para mim conseguir selecionar um elemento. O que a gente chama de pré-seleção, que é algo que acontece antes, e por fim a seleção propriamente dita. Então como que funciona? Vamos supor que eu quisesse selecionar esta parede aqui, ó. Repara que quando eu coloco o mouse em cima, ele já fica ali com uma corzinha diferente, né? Um azulzinho que até pode ser configurado para outra cor, tá? Mas esse elemento não está selecionado, ó, tá? Não tem nenhum elemento selecionado ainda. Isso aqui é a pré-seleção deste elemento, tá? Se eu coloco o mouse em cima e ele faz a pré-seleção e aí eu clico com o botão esquerdo do mouse, né? O botão normal, aí sim ele seleciona. Daí ele passou pelas duas fases, passou pela pré-seleção e agora está na seleção. E agora você pode ver que aqui já aparece qual é o elemento que é, que categoria de elemento que é esse, né? No caso aqui parede, o nome da família e o tipo. A gente vai ver depois o que é isso, categoria, família e tipo, tá? Se eu clico aqui fora, ele perde a seleção. Ou clico um espaço em branco da tela, ou o ESC do teclado, ele também sai a seleção. Outro detalhe sobre a seleção é o seguinte, ó, se eu quero selecionar esta parede e quero selecionar esta aqui também, no AutoCAD bastava eu clicar em cima desta, né? No AutoCAD basta eu ir clicando em cima dos elementos e ele vai acrescentando na seleção. Aqui no Revit não é assim, ó. Se eu selecionar essa aqui, repara que ele perdeu a seleção da anterior, ó. Tá? Então aqui, ó, se eu quero acrescentar elementos à seleção, eu vou usar a tecla Ctrl, ó. Olha lá, ó, que fica um maisinho, ó, tá? Então, ó, com o Ctrl eu vou clicando e ele vai acrescentando elementos. Você pode reparar aqui, ó, que ele vai contando quantos elementos, no caso aqui 3, né? 3 paredes, ó, vou selecionar mais uma. 4 paredes, tá? Então o Ctrl acrescenta e o Shift, ele retira, ó lá, o Shift, ó. Se eu clicar com o Shift nesta parede, por exemplo, ele vai tirar ela da seleção. Então agora eu vou ficar só com 3, ó. Então o Ctrl acrescenta e o Shift tira. Se eu acrescentar um elemento que não é parede, o que vai acontecer? Vamos acrescentar, por exemplo, esse eixo aqui, ó. Ele vai contar quantos elementos, mas agora já não vai mais mostrar as propriedades da parede, porque eu tenho mais de uma categoria selecionada. Ele até mostra quais são as categorias que foram selecionadas, tá? Mas ele só mostra aqui, ó, as propriedades de dois ou mais elementos se eles forem da mesma categoria. Outra coisa sobre a seleção é as caixas de seleção, né? Que eu posso fazer da seguinte maneira, ó. Eu posso fazer uma caixa de seleção arrastando o mouse, ó, e segurando, né? Aqui eu tenho que clicar e segurar, diferente do CAD que eu só clicava e ele fazia já a caixa de seleção. Aqui eu tenho que segurar o botão esquerdo do mouse. Então, ó, da esquerda para a direita, repara que ele tem aqui uma linha contínua. Da direita para a esquerda, ele tem uma linha tracejada. Por quê? Quando eu estou fazendo da esquerda para a direita, ó, ele tem que passar, ó, pelo elemento inteiro para poder selecionar ele. Olha lá, ó. Para me selecionar essa parede, tem que englobar ela inteira. Ó. Tá? Isso é o que acontece igualzinho no CAD. Né? Ó. Mesmo comportamento. E já se eu faço da direita para a esquerda, que fica essa linha tracejada, olha lá. Ó. Basta eu aproximar do elemento. Ó, eu encostei no elemento, ele já seleciona. Então tem essas duas opções, da esquerda para a direita, caixa de seleção, da direita para a esquerda. Outra situação que eu queria mostrar para vocês é o filtro. Ó. Então o que acontece? Vamos supor que eu queira selecionar todas as paredes aqui. Uma opção que eu tenho é fazer uma seleção assim, ó, tá? E quando eu seleciono mais de um elemento, a gente já viu que ele aparece aqui, né, todas as categorias de elemento que foram selecionadas, né, e conta quantos elementos tem. Quando acontece uma situação dessa, aparece um botãozinho aqui chamado de filtro. Ó, filtro. E aí aparecem aqui todas as categorias dos elementos que eu selecionei. Depois a gente vai estudar melhor o que são categorias. Mas vamos supor que eu queira só parede, o que eu vou fazer? Ó, eu vou desmarcar aqui, vou deixar nenhum marcado. E vou buscar aqui onde estão as paredes. Então aqui, ó, paredes, ele já até fala quantas paredes são, 24. Ok, pronto. Olha lá, ó.
estou com as 24 paredes selecionadas. Nem todas são da mesma família, por isso que eu escrevi aqui múltiplas famílias, mas todas são da mesma categoria. Tá? Então essa questão aqui do filtro, ó, vai ajudar muito a gente durante o processo do nosso curso. Outro detalhe que eu queria comentar com vocês, que pega muita gente quando está começando a aprender o Revit, é o seguinte. Vou fazer essa demonstração aqui em 3D, fica melhor. Vamos supor que eu queira selecionar esta parede aqui, ó. Tá? Repara que eu estou com o mouse em cima dela e eu estou clicando e não estou conseguindo selecionar. Por quê? Porque para selecionar eu tenho que sempre passar pela pré-seleção, não pode esquecer isso. E o que acontece? Repara que ele não está fazendo a pré-seleção, ó. Tá? Então eu estou com o mouse bem no meio da parede, estou clicando e isso não consigo selecionar. Isso aqui incomoda muita gente que começa a usar o Revit e não consegue selecionar os elementos. O que acontece? É mais fácil você selecionar os elementos pelas faces. Ó. Repara que quando eu coloco o mouse numa das faces, pode ser aqui embaixo, aqui na lateral, em qualquer uma das faces da parede, agora sim, ó, agora apareceu a pré-seleção, né? E eu posso, depois da pré-seleção, clicar e agora sim eu tenho o elemento selecionado. Então não esqueçam esse detalhe da pré-seleção e seleção dos elementos, tentando sempre fazer não pelo meio, mas pelas faces. Tá? Por hoje é só, muito obrigado.